A enxaqueca é uma cefaleia primária, onde a dor, tem alguns sintomas associados, mas não tem nenhuma alteração anatomopatológica por trás, onde a própria dor de cabeça é a doença. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Como prometido, no último vídeo eu comecei a falar sobre as cefaleias, e nesses próximos vídeos nós vamos estar aprofundando sobre algumas cefaleias mais específicas. No primeiro vídeo, para quem não viu, vamos deixar o link aqui para vocês assistirem de um modo geral que eu falei sobre a cefaleia, mas para fazer um resumo rápido, as cefaleias podem ser divididas em primárias e secundárias. As cefaleias primárias são onde a dor já é a doença por si só. E as secundárias são cefaleias ou dor de cabeça, que cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. Tem alguma coisa por trás, alguma doença que pode provocar cefaleia. Nesses próximos vídeos eu vou estar falando de 3 cefaleias primárias mais conhecidas e mais comuns, tanto na população quanto na prática médica, na prática clínica do dia a dia que o médico acaba vendo. Hoje é a primeira cefaleia primária que eu vou falar, que é a enxaqueca. Enxaqueca ou migrânia. A migrânia é o nome mais científico, mais didático que a gente fala, e a enxaqueca é o nome mais popular que se conhece. Então vamos lá. A enxaqueca é uma cefaleia primária, onde a dor, tem alguns sintomas associados, mas não tem nenhuma alteração anatomopatológica por trás, onde a própria dor de cabeça é a doença. Primeira coisa que a gente tem que falar, que existe um fator genético muito importante. Tá? A enxaqueca ela tem um fator genético muito importante. O fator genético, ele muitas vezes não está correlacionado com hereditariedade, não é que a pessoa herdou de algum familiar. Não necessariamente, pode sim, quem tem pai, mãe ou parente de primeiro grau com enxaqueca tem uma probabilidade maior de herdar isso daí, mas nem sempre precisa, não é uma obrigação. Muitas vezes a pessoa tem isso na sua genética sem ter herdado. Outra coisa interessante para a gente falar da enxaqueca ou migrânia, que ela é uma dor de cabeça, uma cefaleia que tem uma característica de ter gatilhos. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela já sabe que tem coisas que desencadeiam essa dor de cabeça. E essas coisas podem ser múltiplas coisas, desde alimentações específicas, alguns alimentos como chocolate, bebidas alcoólicas, como principalmente o vinho, e outros alimentos podem desencadear, mas também situações, por exemplo, episódios de estresse, noites mal dormidas. Então é uma dor de cabeça que está muito envolvido os gatilhos desencadeadores de crise. Ela tem uma característica unilateral. O que significa isso? Geralmente a cefaleia, quando acontece as suas crises, ela é mais de um lado apenas da cabeça, Ela é hemicraniana, cientificamente a gente pode falar assim. Porém, isso não é exclusivo e não é sempre assim. Pode acontecer sim do paciente sentir dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca em mais de um lugar, em mais de uma porção apenas da cabeça. Até porque na prática clínica, quando a dor está muito intensa, o paciente não consegue nem especificar muitas vezes qual parte específica da cabeça que está doendo. Geralmente ele fala que é toda a cabeça. Mas didaticamente, e os livros dizem que a enxaqueca ela é unilateral. Ou ela pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Não tem uma obrigatoriedade de sempre ser o mesmo lado. A pessoa pode ter uma crise um dia do lado direito da cabeça, outro dia do lado esquerdo e assim sucessivamente. A característica da dor da enxaqueca é do tipo pulsátil. É como se latejasse. Geralmente os pacientes eles descrevem as dor como se tivesse um coração na cabeça, como se estivesse pulsando alguma coisa. E na literatura médica elas descrevem a característica da dor como pulsátil. Uma coisa bem interessante da enxaqueca é que ela é acompanhada por auras. Mais pra frente eu vou explicar para vocês o que é auras, mas guarda essa informação. A enxaqueca ela é acompanhada pode ser acompanhada por auras. Até porque a enxaqueca também não existe apenas uma. Existe mais de um tipo de enxaqueca. Mais para frente eu vou falar para vocês quais tipos. Mas um dos tipos é a enxaqueca com aura. E é uma característica muito importante da enxaqueca. A dor da enxaqueca ela é classificada de moderada a intensa. Geralmente é uma dor muito incomodadora. Ela incomoda muito a pessoa. Ela tira a tranquilidade da pessoa. Inclusive no primeiro vídeo de enxaqueca eu falei que a prevalência maior das enxaquecas ou dores de cabeça é da tipo tensional. Porém o paciente que mais busca ajuda médica ou vai num especialista ou vai no médico por causa de dor de cabeça, geralmente é o paciente que detém a enxaqueca ou migrânia, porque é uma dor muito intensa.
e ela é classificada na literatura médica de moderada a intensa. Outra característica interessante é que ela tende a piorar com movimentos, né? A maioria dos pacientes relatam, e na literatura médica também, diz que quem tem crise de enxaqueca, quando movimenta a cabeça, piora a dor. E exercícios físicos também, principalmente quando esse paciente está em crise, piora a dor. Uma diferença bem legal, no próximo vídeo eu vou falar bem sobre a cefaleia tensional, mas uma diferencial entre a cefaleia tensional e a enxaqueca, que geralmente a tensional melhora com o exercício físico, já a enxaqueca piora. Outros sintomas bem específicos, porque a enxaqueca é uma das cefaleias que elas têm sintomas associados, além da aura e outras características que a gente vai falar, ela tem uns sintomas bem específicos, que são fotofobia. O paciente, principalmente quando está em crise, ele tem uma sensibilidade muito grande à luz. Geralmente o paciente em crise de enxaqueca, ele gosta de ficar em um quarto silencioso e escuro, né? Porque isso alivia um pouco a dor. E o contrário também piora. Então ele tem fotofobia, homosfobia, que seria uma sensibilidade ao cheiro, né? Alguns cheiros também, além de desencadear, um dos gatilhos desencadeadores também da enxaqueca pode ser os cheiros de certos perfumes, certos produtos químicos ou cheiros em geral também pode desencadear. E a pessoa, quando está em crise, ela tem essa osmofobia, que seria uma sensibilidade muito grande ao cheiro. E a fonofobia também é uma característica. Então, o paciente enxaquecoso, ele está em crise, ele tem fotofobia, osmofobia e fonofobia. Fonofobia seria uma sensibilidade muito grande aos sons. Então, o paciente que tem a crise de enxaqueca, geralmente ele gosta de ficar em um quarto escuro, silencioso e que não tenha nenhum cheiro que piore esse tipo de dor. Outros sintomas associados que também pode acontecer na pessoa que tem enxaqueca, principalmente em momentos de crise, são náuseas e vômitos, né? Alguns também relatam tontura. É com menos intensidade, mas também pode acontecer. Como essa dor ela é de moderada a intensa, ela tem uma capacidade muito grande de interromper as atividades dos pacientes. Quem tem enxaqueca, infelizmente, acaba faltando muito a compromissos, a trabalho. Isso traz um prejuízo muito grande ao paciente. Então é uma coisa interessante. Essa dor de cabeça, ela pode ser limitadora. Ela atrapalha nas atividades diárias dos pacientes. A enxaqueca, por característica, ela age, né, ou acontece por crises, né? Existem alguns tipos de enxaqueca, como eu vou falar agora para vocês, por exemplo, a enxaqueca com aura, a enxaqueca oftálmica, a enxaqueca episódica e a enxaqueca crônica. As duas mais comuns que a gente vê bastante é a episódica e a crônica. A episódica seriam aquelas pessoas que têm crises mais despassado, com mais tempo. A literatura diz que para uma enxaqueca ter essa classificação de episódica, ela tem que ter menos de 15 dias de dor em um mês. A gente pode dizer que ela tem episódica. Se ela tiver mais de 15 crises no mês, né, 15 dias de crise no mês, a gente pode classificar como crônica. Então, basicamente, essa seria a diferença entre a enxaqueca crônica e episódica. As duas levam a limitação muito grande, mas a crônica, até pela sua intensidade de crises, que acontecer mais vezes, ela traz um prejuízo muito maior. Então, as crises da enxaqueca, né, que pode ser ou episódicas ou crônicas, geralmente duram 24 horas. Isso são as fontes de estudo. Claro que isso pode variar. Isso não é sempre 100%, digamos. Cada ser humano tem uma diferença muito grande. E até por isso eu sempre falo para vocês, esses vídeos não é para vocês se autodiagnosticarem nem diagnosticar as pessoas. Se vocês têm esses sintomas, o maior intuito desse vídeo é que você procure ajuda. Procure um médico, procure um neurologista, procure um psiquiatra, procure alguém que possa te fazer uma boa avaliação e, se possível, um acompanhamento médico. Mas as crises de enxaqueca, geralmente, elas podem durar, segundo os estudos, 24 horas por definição. E elas podem chegar a durar de 4 a 72 horas, se a pessoa não usar nada. É muito tempo, imagina 72 horas. Então, geralmente elas duram 24 horas, mas elas podem durar de 4 a 72 horas. Isso é as fontes de estudos que dizem. Uma coisa interessante para a gente falar, que quem tem enxaqueca tem uma característica, tem um padrão muito interessante, que são os pródromos. O que seriam os pródromos? A gente tem que entender bem, para a gente não misturar as coisas, os pródromos com as auras. Os pródromos são sensações,
são percepções que as pessoas podem sentir antes das crises, como por exemplo, de um dia até 2 dias antes, essas pessoas podem sentir uma tristeza maior, eles podem se sentir angustiados, eles podem ter dificuldade em se concentrar, eles podem estar mais apáticos, mais desanimados, mais eufóricos, mais irritados e pode aumentar o apetite, principalmente por chocolate. Muito interessante que as pessoas que têm enxaqueca, que diz que alguns dias ou algumas horas antes de acontecer as suas crises, eles aumentam o apetite por chocolate. E o chocolate pode ser um gatilho desencadeador. Então fica assim uma coisa muito complicada, né? Dá muita vontade de comer chocolate, a pessoa vai lá, come e às vezes até piora a crise. Só que esses são os pródromos, diferente das auras. Então a gente não pode confundir os pródromos com as auras. As auras, por definição, são um fenômeno neurológico, deficitário, focal e transitório. Geralmente acontece até algumas horas ou minutos antes das crises. Essas características pródromas, elas também acontecem antes da crise. É como se a pessoa mudasse o padrão dela antes dela entrar em crise. Já as auras são reações neurológicas muito ligadas às sensações, principalmente visual. As auras podem ser visual, sensitiva e a aura de fala. As visuais, geralmente, as pessoas descrevem um turvamento da vista, como se a vista dela fechasse o seu campo visual. Algumas pessoas descrevem ver luzes, elas descrevem ver zigue-zague, são alguns tipos de auras visuais. Também podem ser sensitivas, as pessoas sentem algumas coisas, umas percepções diferentes no seu corpo, e também pode ter uma aura de fala. Geralmente as pessoas descrevem, a literatura descreve como se essa pessoa tivesse dificuldade de falar horas antes dessa crise acontecer. Eu até peço para vocês pesquisar, se vocês quiserem aprofundar mais, para vocês não confundirem o pródromo com as auras. São duas características diferentes que podem acontecer na pessoa que tem enxaqueca. Para terminar, a gente vai falar sobre o tratamento. Eu não sei se vocês perceberam, geralmente nos meus vídeos eu não falo o nome de medicações. Eu já falei vários transtornos aqui, transtornos psiquiátricos, transtornos neurológicos, e eu faço questão de não falar nome de medicações. Isso é de propósito. Para quê? Para evitar a automedicação. A automedicação, na minha percepção, é uma das atitudes mais arriscadas que o ser humano pode exercer ou pode fazer. Isso pode trazer dependência, pode piorar seu quadro, diversas coisas. Então, sempre quando eu falo de tratamento nas doenças, eu não falo o nome de medicação, e é de propósito, porque esse intuito desse vídeo é que vocês liguem o sinal de alerta e procurem ajuda, né? Eu posso ter esse problema, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um profissional médico para fazer a avaliação. Então a gente vai continuar nessa mesma pegada, falando sobre as cefaleias. Eu não vou falar nome de medicações, então vamos falar do tratamento. Como eu falei para vocês, nunca se automedique. Por que eu puxei esse gancho? Aqui nas cefaleias, a questão da automedicação é muito arriscada. A primeira coisa que eu vou falar do tratamento é o seguinte: a pessoa que tem dor de cabeça e toma analgésicos comuns, sem um acompanhamento médico, sem saber realmente o seu diagnóstico, se é enxaqueca, tensional ou outro tipo de cefaleia, piora o quadro, tá? Geralmente quem toma muitos analgésicos indiscriminadamente acaba piorando o quadro de cefaleia e cronificando. Então não tome nem analgésico sem prescrição médica. Busque o médico para fazer uma avaliação. Essa é a primeira dica do tratamento da cefaleia. Falando do tratamento específico, na enxaqueca a gente pode dividir as medicações em 2 tipos. As medicações para crises, que a gente vai passar para os pacientes para resgatar eles da crise quando está na crise, e as medicações profiláticas. Essas medicações profiláticas os pacientes tomam para evitar a crise, né? Então, quando o paciente busca o médico, ele vai fazer uma avaliação, vai entender que tipo de cefaleia, né? Por exemplo, se for uma enxaqueca, vai entender qual enxaqueca que é, se é uma episódica, se é uma crônica, uma oftálmica, dentro dessa diversidade. Aí dentro desse diagnóstico ele vai buscar o melhor tratamento. Geralmente ele vai dar uma medicação profilática, que geralmente esse paciente vai tomar essa medicação todos os dias, às vezes por um período de tempo, às vezes, dependendo do caso, até sempre, né, para tentar evitar esse tipo de dor de cabeça, e uma de resgate ou de crise, que esse paciente pode tomar caso ele entre em crise. Falando da enxaqueca, ela é uma moléstia, uma doença muito comum no mundo. Então existe uma diversidade de medicações, existe muito estudo sobre a enxaqueca.
Então existe um arsenal muito grande para medicações de enxaqueca. Existem desde comprimidos até injetáveis subcutâneos, injetáveis intramusculares, existe uma diversidade de medicações para enxaqueca. Basicamente é isso, falando de medicação, a gente divide em duas, as profiláticas, que o paciente toma para evitar a crise, e as medicações de crise, que os pacientes tomam para sair da crise. Só que aqui uma coisa bem importante também para falar do tratamento, que geralmente pode acontecer esse tratamento ser multiprofissional. Porque lembra quando eu falei para vocês que a enxaqueca está ligada a gatilhos desencadeadores? Então geralmente pode acontecer de ter alimentos que desencadeiam essa dor. Então é de bom tom e é indicado esse paciente, por exemplo, passar com um nutricionista. O nutricionista identificar alimentos que desencadeiam isso daí e fazer uma nutrição específica para esse paciente que tem enxaqueca. Outros profissionais que podem ser envolvidos no tratamento de enxaqueca, por exemplo, fisioterapia, Tem alguns estudos que mostram que também a enxaqueca pode dar dor cervical, Então tem pessoas que sentem dor no pescoço e nem imagina, mas isso pode também ser uma característica de uma cefaleia ou, por exemplo, uma enxaqueca que também acaba inflamando e doendo essa parte do corpo. E o fisioterapeuta, ele vai agir nessa área, fazer uma fisioterapia específica, fazer um acompanhamento. Então, pode sim, as pessoas que têm enxaqueca precisar de um fisioterapeuta para acompanhar também, então ser multiprofissional. Outro profissional também que pode ajudar na enxaqueca é o psicólogo, Como eu falei para vocês, existe uma diversidade bem complexa para fazer esse tipo de acompanhamento de doença. Então, geralmente a gente vai avaliar esse paciente, ele também pode ter enxaqueca e ansiedade, enxaqueca e depressão. Então você vai ter que tratar uma depressão, uma ansiedade, mais a enxaqueca. E aí entra o psicólogo, para trabalhar essa parte psicológica, trabalhar traumas, trabalhar conflitos internos. Então, é interessante de dizer aqui que além desse arsenal de medicação que existe para enxaqueca, é importante também ser multiprofissional. Geralmente não é só o neurologista e o médico que faz acompanhamento. Ele pode encaminhar para o fisioterapeuta, ele pode encaminhar para o nutricionista, ele pode encaminhar para o psicólogo, para o terapeuta, uma diversidade de profissionais. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu estou num ambiente mais confortável hoje, tá? Espero que vocês gostem, espero que essas informações sejam de grande valia. Compartilhe o vídeo, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Instagram também, a gente vai deixar o arroba do Instagram aqui, tá? E é isso, vem muita coisa por aí. Os próximos vídeos eu vou falar sobre cefaleia tensional e cefaleia em salvas, que são cefaleias primárias também, tá bom? Um beijo do Dr. Bruno e até a próxima.